Momento Cidadão, esse canal aqui ele faz parte do vídeo aulas de Espiritismo, aqui as minhas palestras. Eu também estou aproveitando para divulgar minhas ideias, porque eu quero virar uma liderança e eu estou procurando pessoas que pensem como eu, pessoas que querem um país melhor para viver. E para a gente conseguir isso, eu vejo que a gente tem que se unir. Povo desunido não consegue nada. E outra coisa, a gente precisa formar lideranças. Povo sem lideranças não consegue nada também, porque é através da liderança que o povo vai ser unido em uma mente só. Coisas que dependem da gente, a gente até consegue fazer sozinho. Mas coisas que dependem do país, do estado, do município, a gente tem que estar unidos em uma mente só e formar lideranças que pensem como a gente. E depois que a gente achar essas pessoas que a gente quer que sejam nossos líderes, a gente tem que ajudar essas pessoas com tudo que elas precisem para elas ficarem fortes, para elas poderem ter a chance e capacidade para disputar uma eleição, entende? A gente tem que ajudar elas com tudo, entende? Deixá-las famosas para elas poderem conquistar o maior número possível de adeptos para as nossas ideias, para o nosso movimento, entende? É assim que funciona. E depois que a gente empossar essas nossas lideranças, a gente tem que ajudar elas com tudo que elas precisem para elas uh, poder ter capacidade para aprovar as ideias lá dentro da máquina pública, entende? Porque vai haver pautas na máquina pública para ser votadas e essas nossas lideranças elas vão precisar de apoio e a gente tem que ir lá para frente onde ela está trabalhando e dizer para todo mundo que a gente está apoiando aquela nossa liderança com tudo que ela precise e que a gente quer que aquelas ideias se transformem em realidade, entende? É assim que funciona. Se vocês querem um lugar melhor para viver, vocês têm que apoiar e ajudar aquelas pessoas que estão te oferecendo ajuda, entende? É assim que funciona. Por isso que o Brasil não dá certo, entende? Porque o brasileiro é subversivo, o brasileiro não aceita lideranças, entende? Por isso que esse lugar é desse jeito e vai ser disso que tu tá vendo para pior, porque o povo não aceita ser liderado, entende? E essa ideia a gente tem que abolir ela ou ir para longe desse tipo de gente para a gente não mergulhar no abismo que eles estão indo, entende? É assim que funciona. Agora eu vou mostrar minhas ideias para vocês. Eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa votar no presidente do Congresso e votar no presidente do Senado e colocar o parlamentarismo no Brasil. Aí vai ficar o presidente do Congresso como primeiro-ministro presidente e o presidente do Senado como vice, entende? E acabar com o presidencialismo. O presidente brasileiro não manda em nada, ele manda por decreto, decreto não é lei. O máximo que dura um decreto é 1 ano, entende? E se o Congresso não gosta, tira. Se o Supremo não gosta do que o presidente fez, tira. Se o Supremo Tribunal Federal não gosta, tira. O presidente não manda em nada, entende? Por isso que o país é desse jeito. Quem manda no Brasil é o presidente do Congresso e o presidente do Senado. Depois vem o STF, depois vem as Forças Armadas, entende? E quem coloca o presidente do Congresso é os políticos, é a alta cúpula do governo federal. E quem coloca o presidente do Senado é os políticos, é a alta cúpula do governo federal. E quem tem que colocar eles somos nós. Se a gente quer um país bom para morar, nós precisamos escolher as nossas lideranças, entende? E essas ideias que eu vim falando não dá certo no Brasil, porque o Brasil é um país gigantesco de uma população gigantesca que não quer nada com nada. Tu acha que no meio de tanta gente aqui no Brasil não vai haver pessoas com inteligência e capacidade para transformar esse país num lugar decente? Tem. Só que o povo brasileiro despreza o que essas pessoas falam, entende? O povo brasileiro não quer saber de pessoas que têm vontade de ser uma liderança, porque o brasileiro não gosta de ser liderado. Por isso que o Brasil é desse jeito e vai ser disso que tu tá vendo para pior, entende? E porque o brasileiro ele tá focado em ajudar os idiotas nas redes sociais, a
ajudar os idiotas a ficar rico, famoso, entende? Por essas pessoas, eles brigam, até se matam por esse tipo de gente. Só que aqueles que querem ajudar o país, eles desprezam, eles não ajudam. Por isso que os políticos fazem tudo o que eles querem, porque eles sabem que o povo brasileiro não vai levantar uma liderança diferente, eles não vão ajudar ninguém a ser uma liderança. Eles sabem que eles não vão ser presos, e eles sabem também que se ninguém votar neles, o país fica sem liderança. Por isso que quando chega na época da eleição, eles vão se candidatar e o povo vai votar neles. Porque o povo desprezou 4 anos a fio no lixo, jogou no lixo a possibilidade de encontrar e ajudar pessoas diferentes para disputar as eleições. Eles não fizeram nada, entende? No dia da eleição, o povo não achou ninguém e não procura ninguém para disputar as eleições. Eles vão lá na urna e vão votar nos mesmos, naqueles que eles diziam que não prestava, naqueles que eles diziam que tinha que ser morto, naqueles que eles diziam que tinha que ser preso. É nesses que eles vão votar. E vão sair sorrindo na rua e dizendo que eles fizeram tudo aquilo que tinha que ser feito, entende? Dali uma semana, um mês, eles estão falando de novo que aqueles caras não prestam, que aqueles caras têm que ser morto, que aqueles caras têm que ser preso. Esse é o ciclo do mal na política brasileira. Por isso que eu venho dizendo que a gente precisa se unir ao povo da Guiana Francesa. Um paísinho aqui no lado do Brasil, entende? E ir embora disso daqui. Porque esse país vai ser disso que tu tá vendo pra pior. Porque o povo quer isso daí, entende? Se o problema do Brasil fosse os políticos, era fácil de resolver. Só que o problema do Brasil não é os políticos, é a população que não quer nada com nada, entende? Eles querem o abismo, eles querem o pior do país, entende? E eles vão conseguir, entende? Porque é muita gente, entende? Buscando a mesma coisa. E como que a gente faz para se unir ao povo da Guiana Francesa? Simples, nos unindo entre nós aqui no Brasil, formando lideranças. Através das lideranças a gente faz festa. Através das festas a gente divulga as nossas ideias para as pessoas. Através das festas a gente ganha adeptos para o movimento. Através das festas a gente arrecada dinheiro, porque a gente sem dinheiro a gente não consegue fazer nada. Eu tenho as ideias e não tenho dinheiro para tocá-las para frente. Se eu tivesse dinheiro eu já estava fazendo alguma coisa para poder ajudar. E quando o movimento estiver grande, a gente migra lá para dentro da Guiana Francesa e faz o que tem que ser feito. O povo da Guiana Francesa várias vezes tentou fazer movimentos para se libertar da França, só que a França todas as vezes pisou em cima dos movimentos. Lá dentro, o povo da Guiana Francesa não consegue fazer movimentos para se libertar da França e se reerguer como um país, mas nós conseguimos fazer aqui no Brasil, entende? Mais uma vez, eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa votar no presidente do Congresso, votar no presidente do Senado e colocar o parlamentarismo. Aí vai ficar o presidente do Congresso como primeiro-ministro presidente, o presidente do Senado como vice, entende? E acabar com o presidencialismo. O presidente brasileiro não manda em nada, ele manda por decreto. Decreto não é lei, entende? E se a gente colocar o parlamentarismo e votar no presidente do Congresso e votar no presidente do Senado, a gente transforma o nosso país em uma potência. A gente só tem a ganhar com isso. E essas ideias não dá certo no Brasil, entende? E essas ideias ir lá para a Guiana Francesa. Mas se vocês quiserem que ela seja aqui no Brasil, a gente faz aqui no Brasil. Mas se vocês quiserem que ela seja lá na Guiana Francesa, a gente faz lá na Guiana Francesa. Independentemente de onde for, eu quero ajudar vocês. Mas eu vejo mais vantagens ser lá na Guiana Francesa. Porque a Guiana Francesa é um país pequeno, de população pequena, que quer liberdade. E o Brasil é um país gigantesco, de uma população gigantesca que não quer nada com nada. É perda de tempo cismar com o Brasil. É atraso de vida, entende? A gente cismar com o Brasil, entende? Porque o brasileiro, ele é desunido, subversivo e despreza lideranças, entende? Essas são as minhas palestras, essas são as minhas propostas.